Olá, tudo bem com você? Meu nome é Clodoaldo Feitosa e estou aqui em mais um vídeo para este canal que tem como objetivo ajudar testemunhas de Jeová, ex-testemunhas de Jeová, estudantes da Bíblia e pessoas, que estão pesquisando na internet sobre essa religião e sobre alguns procedimentos que ela adota. E como nós, pessoas que saíram de lá, que já foram membros de lá, podem ajudar nesse sentido. E também esse canal nós vamos falar muito sobre espiritualidade, que é um tema que interessa a pessoas de todas as religiões. Portanto, você de outras religiões, qualquer que seja, você também é bem-vindo aqui nesse canal. Fique à vontade para comentar, para falar sobre qualquer assunto que você achou interessante sobre esse vídeo e sobre outros que eu já fiz. O tema que eu escolhi, para falar hoje é o seguinte: como encontrar o verdadeiro conhecimento de Deus. E esse é um tema muito importante porque a vasta maioria das pessoas, que saem da organização das Testemunhas de Jeová tem sérias dificuldades em encontrar outras crenças, em encontrar algo em que crer e principalmente em se manter ativo espiritualmente e seguir a sua jornada. E isso ocorre, na maioria das vezes, por causa da crença exclusivista do corpo governante, que é o órgão colegiado, sediado nos Estados Unidos, que coordena a atividade das Testemunhas de Jeová no mundo inteiro. Inclusive, a crença é tão exclusivista que eles afirmam, que a religião deles é a única religião verdadeira e que as outras religiões não, se você fizer parte de outra religião, você não tem como ter a salvação, porque não é uma religião verdadeira. Inclusive, usam até um termo pejorativo para se referir às outras religiões, ao chamá-las de Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa. Pois bem, nesse vídeo eu pretendo mostrar a você como você pode continuar a sua caminhada espiritual, como você pode fazer pesquisas e encontrar conhecimento espiritual e manter a sua relação com Deus e que benefícios isso trará para a sua vida. Como que você pode ser afetado por ser um pesquisador independente e dar continuidade aos seus estudos espirituais depois de sua saída da organização das Testemunhas de Jeová, caso seja essa a sua opção. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você, que já me assiste há algum tempo, já conhece o meu trabalho, que curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o que a gente está conversando aqui, porque ao fazer isso, você está me ajudando a dar continuidade a esse trabalho. E também, agora eu vou estar sempre postando novos vídeos sobre esse assunto, e então você será notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Então vamos ao tema de hoje. Como é possível manter como é possível encontrar o verdadeiro conhecimento de Deus? Vamos analisar isso. Antes de dar uma resposta a você, o que eu cheguei à conclusão, eu gostaria de dizer a você que o que eu vou falar a partir de agora são minhas impressões pessoais dos meus estudos sobre o assunto e, portanto, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade e nem também de ser o canal ou a boca de Deus. Portanto, o que eu estou falando é a nível pessoal, o meu entendimento pessoal, e se você concordar comigo, ótimo, vamos continuar estudando. Se não, não tem problema, nós vamos continuar também respeitando um ao outro, que isso é o mais importante. Então eu gostaria justamente de deixar bem claro isso. Não sou dono da verdade, nem sou muleta de ninguém. O meu objetivo é passar o que eu entendi e, se você concordar, ótimo, siga também o seu caminho. Aqui nós estamos para ajudar um ao outro e não para causar prejuízos a ninguém. Então, o primeiro ponto a ser considerado nessa questão de busca do conhecimento é o seguinte: onde nós podemos buscar informações? Em que livro ou em que fonte nós podemos encontrar informações sobre Deus? Certamente você vai dizer, na Bíblia. A Bíblia é a fonte do conhecimento de Deus. Mas será que somente a Bíblia é a fonte do conhecimento de Deus ou da espiritualidade? A gente só vai entender coisas espirituais lendo a Bíblia? O que é que você acha? Bom, no meu ponto de vista, a Bíblia ela é um livro muito importante, tem muitas informações sobre Deus, muitas informações que nos ajudam
a nos tornarmos pessoas boas, pessoas do bem e fazer a vontade de Deus. Mas, na minha opinião, a Bíblia não é a única fonte de informação espiritual, a única fonte onde você poderá encontrar conhecimento sobre Deus. E, pelo meu entendimento, né, é preciso que nós nos libertemos, né, da dominação do corpo governante. E para que a gente se liberte dessa dominação, a gente tem que deixar para trás alguns conceitos. E esse é o primeiro conceito que devemos deixar para trás, a saber de que a Bíblia é o único local onde tem informação sobre Deus. A gente precisa abrir a nossa mente, ampliar o nosso ponto de vista para entender que existe informação sobre Deus também em outros livros, em outras fontes. Então, eu gostaria de ler com você aqui um texto, né? Inclusive vou usar a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia usada das Testemunhas de Jeová, tradução própria deles, né? Embora eu tenha outras traduções aqui, mas eu gosto de usar essa porque é conhecida, né, das pessoas que me assistem. Então, eu queria ler com você aqui o livro 2 Timóteo. Você pode, se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar também comigo, certo? 2 Timóteo, capítulo 3. É um texto bastante conhecido, né, das Testemunhas de Jeová, que elas costumam pregar muito, né, usar esse texto. Então é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu achar aqui. Desculpa, gente, é 2 Timóteo, certo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, certo? Vou achar aqui e vou ler para você. Diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então, esse texto aqui é interessante, né? Ele fala toda a Escritura. No entendimento das Testemunhas de Jeová, esse toda a Escritura refere-se apenas à Bíblia, né? Quando fala toda a Escritura, ou seja, o conjunto dos livros da Bíblia. Mas aí eu pergunto a você, será que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, né, será que ele estava se referindo realmente a esta compilação que nós conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada, né, de 66 livros, ou será que ele tinha alguma outra coisa em mente, né? Para entender isso melhor, eu vou ler o mesmo texto, né, que a gente acabou de ler, só que agora eu vou ler nessa outra tradução aqui, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? Então, nessa outra tradução, o mesmo texto, 2 Timóteo 3,16, diz assim, preste bem atenção, ó: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui já muda um pouquinho, né, a palavra, né? No começo ele diz aqui, ó, toda a Escritura divinamente inspirada. Ele não diz toda a Escritura, ou seja, ele não deixa exclusivamente como sendo a Bíblia. Ele diz toda a Escritura divinamente inspirada. E aí, para a gente entender isso melhor, quando Paulo, né, escreveu essa informação, obviamente, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, de 66 livros, né, um pouco mais em algumas outras religiões, ainda não estava pronta, né? Não havia ainda essa compilação de 66 livros, porque ela só veio a ficar pronta no ano 325 depois de Cristo, quando houve lá pela Igreja Católica, né, o Concílio de Nicéia. E foi aí que se estabeleceu, então, o cânone da Bíblia que se usa até hoje. E mais à frente, né, quando houve a Reforma Protestante, ainda houve também mudanças nesse sentido. Então, a gente pode concluir que quando Paulo falou toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, ele não estava se referindo somente aos 66 livros da Bíblia. Ele estava se referindo a escrituras inspiradas, a escrituras que na época dele existiam e que serviam para fornecer o conhecimento de Deus. Além disso, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem culto, né? Certamente ele conhecia diversos outros escritos, inclusive os escritos de outras culturas, né, que falavam sobre Deus, falavam sobre a sua natureza e os tratos dele com a humanidade. E certamente ele conhecia, né, esses outros escritos, ou pelo menos tinha entendimento deles.
Então, dessa forma, a gente precisa expandir, né, a nossa mente para entender que podemos sim encontrar conhecimento espiritual em outras fontes. Que fontes? Né? Em outros livros. Existem diversos outros livros que você pode pesquisar e assim você vai ampliando o seu conhecimento, o seu entendimento sobre Deus. Por exemplo, né, nós temos os outros livros, né, que compõem as doutrinas das outras religiões, que é interessante que você os conheça, mesmo que você não entre em outra religião, que também não é esse o objetivo, mas apenas de conhecer, de entender. Então nós temos muitos livros, eu vou só citar aqui alguns, né, os livros de outras religiões. Nós temos o Mahabharata, né, da cultura lá da Índia, o Bhagavad Gita, o Livro dos Espíritos, o Livro de Mormon, o Alcorão, e muitos outros, né? Tem livros, uma infinidade de livros de outras religiões. É interessante, então, que a gente conheça, pelo menos parte, eu tenho um pouco de entendimento sobre o que cada um desses livros se propõe, o que é que eles falam. Além disso, nós temos também os livros que compõem a conhecida filosofia, né? A chamada filosofia. A filosofia é um instrumento muito importante, muito interessante, é uma área, né, de conhecimento muito importante para o ser humano, porque ela serve para aperfeiçoar, né, a forma como as pessoas pensam. Então nós temos, por exemplo, os escritos de vários filósofos, como Platão, Aristóteles, Epicteto, Immanuel Kant, Nietzsche, Spinoza e muitos outros filósofos, né? Todos esses escritos contêm informações muito importantes para o entendimento não só da sociedade humana e de como ela vive, mas especialmente em sua relação com o sagrado, né? Então tem muita coisa lá que você pode entender e melhorar a sua vida. Evidentemente, você não deve aceitar tudo que está escrito nesses livros como sendo verdade absoluta, né? Como eu já falei, é interessante ler, né? Entender o que está escrito lá, manter a mente aberta, né? Para ver o que está escrito lá, tentar extrair aquilo que de bom vai servir na sua vida, vai fazer você uma pessoa mais feliz e mais realizada. E muito daquilo com o que nós nos preocupamos atualmente, aquilo que a gente fica tentando entender como que ocorre, os filósofos já vinham estudando há muito tempo e encontraram algumas soluções, ao meu ver, muitas delas interessantes, que é interessante que a gente conheça, vai melhorar a nossa vida. Então, é um campo a ser estudado também, ok? Aí você pode estar pensando, mas isso é muito difícil, né? É muito difícil, muito trabalhoso estudar sobre Deus assim. Será que vale a pena mesmo? Então, eu devolvo a pergunta para você. Você acha que vale a pena receber todo o conhecimento, né, todo mastigado, todo pronto, todo dito como é que tem que ser, mas que impede você de usar as suas faculdades, né, de raciocínio, no sentido de você discordar, por exemplo? Se você discordar de uma doutrina da Testemunha de Jeová, você é expulso de lá. Então, será que vale a pena você estudar dessa forma, receber tudo pronto, tudo interpretado e não poder pensar nada a respeito? Então é isso que eu gostaria que você pensasse. E realmente obter conhecimento sobre espiritualidade não é uma coisa fácil mesmo, não. Ela requer um pouco de trabalho, um pouco de estudo. É como você que gosta de fazer exercícios, né, físicos, né, para deixar o seu corpo em forma. Para deixar a sua espiritualidade em forma, você também precisa se exercitar, você também precisa buscar informação. E até a própria Bíblia já dizia que era assim, né? Se você ler aqui no livro de Provérbios, eu vou ler para você aqui, ó. Provérbios, acompanhe, capítulo 2, né? Provérbios 2. Vou mostrar aqui para você. Aqui. Ó, Provérbios 2, do 1 ao 5. Diz assim, ó: Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no seu coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria e inclinando o seu coração ao discernimento, e além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a sua voz pedindo discernimento, e aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção para você, se você persistir em procurar essas coisas como prata e continuar a buscá-las como tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Então, como a gente pode ver aqui, achar tesouros é uma coisa difícil de ser feita, né? Você tem trabalho para encontrar um tesouro escondido. Então, da mesma forma, o conhecimento sobre Deus precisa ser garimpado, ou seja, precisa ser procurado
com bastante cuidado. Além disso, eu queria ler com você também o Salmo 1. Né? Quais são os resultados quando uma pessoa se esforça a buscar conhecimento de Deus? E esse conhecimento, né, ele está disponível. Atualmente, você vai encontrar ele facilmente. É só abrir a internet, você vai ter conhecimento suficiente, matéria para estudar que não acaba. Vamos ler aqui o Salmo 1. Só para a gente ter mais um pouco de entendimento sobre esse assunto. Deixa eu achar aqui. Pronto, achei. O Salmo 1, do 1 ao 3. Esse aqui fala sobre os resultados de uma pessoa que busca entendimento. Diz assim, ó, feliz é o homem que não anda no conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Então ele fala que a gente tem que ser um pouco separado desse grupo. Mas seu prazer está na lei de Deus. E ele lê sua lei em voz alta e voz baixa, dia e noite. Olha o resultado. E será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Então, esse é o resultado de você buscar o conhecimento de Deus. Vale a pena, sim. É difícil, né? Tem muitos desafios, mas vale a pena. Portanto, esse é o caminho a ser trilhado. Exige esforço, essa busca constante, e o seu guia principal, qual deve ser? A sua razão. Ou seja, tudo tem que fazer sentido, né? Você tem que analisar para ver se aquilo ali, meditar no que você está lendo, para ver se aquilo realmente faz sentido. E por que tem que ser assim, né? Na minha opinião? Porque cada pessoa tem peculiaridades que farão com que um determinado assunto seja entendido de forma diferente. Embora seja a mesma informação, mas vai ser entendido de forma diferente por cada pessoa. E quando a gente fala isso, né, não necessariamente um ponto de vista está certo e o outro está errado. Quando isso acontece, a gente chama de exclusivismo. Né? Quando a pessoa, não, meu ponto de vista é certo, o seu é errado e acabou. Né? Então isso a gente chama de exclusivismo. E o exclusivismo ele, não é uma coisa boa. Porque, olha só, vou fazer uma pequena experiência aqui para a gente entender isso. Eu mostro esse cartão aqui para você, ó, certo? E pergunto a você, que cor é esse cartão? Você que está me vendo aí vai dizer, ele é preto. Mas se eu perguntasse a uma pessoa, fizesse a mesma pergunta a uma pessoa que estivesse do lado, desse lado aqui, do lado de costas, ela ia dizer que é branco. Porque, olha, ele é branco mesmo também. Depende de quê? Do ponto de vista. Se você está aí na frente, você vai ver o cartão preto. Se você está nas costas, nas minhas costas, você vai ver o cartão branco. Então, depende de quê? Do ponto de vista. O cartão é preto e o cartão também é branco. Então, assim sendo, a gente precisa se livrar dessa questão de exclusivismo, de achar que só a gente tem o ponto de vista correto. Eu me incluo nisso também, esse é meu ponto de vista. Você pode discordar de mim, achar que eu estou completamente errado. O importante é a gente se respeitar. Mas você pode também concordar, fica a seu critério. Hoje em dia nós temos muita informação disponível sobre qualquer assunto espiritual que você queira conhecer. Na internet, hoje em dia está muito disponível. Basta você querer se aprofundar e querer entender sobre espiritualidade. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou deixar aí algumas informações, né, de sites e de palestras, né, tanto sobre espiritualidade, como também sobre filosofias, né, de outras pessoas, né, que eu aprendo de outras pessoas. Então eu vou deixar o link embaixo de palestras que eu assisti, que achei interessante o trabalho dessa pessoa. Se você desejar, também, né, você pode dar uma olhada. Portanto, para terminar, não esqueça essa questão exclusivista de achar que só existe uma verdade e uma religião. Como eu já disse para você, as religiões são escolas, diferentes escolas que têm por objetivo religar o homem com Deus. Então você vai encontrar informações fragmentadas em cada uma, mas você não vai encontrar toda a inteireza da verdade em uma única religião. Pode haver pontos de vista diferentes, né? Mas, como eu já falei, você pode conciliar também, né? Não é obrigado que um esteja certo e o outro esteja errado necessariamente. Portanto, com essas informações em mente, agindo dessa forma, você estará preparado para dar continuidade à sua jornada espiritual. Você vai notar a cada dia que as coisas vão se encaixando na sua mente, você começa a entender como é que funciona nessa questão da espiritualidade, à medida que você vai se livrando, né, de algumas crenças que impedem você de continuar estudando e de continuar tendo sua fé e sua relação com Deus.
A principal característica do ser humano e que o torna diferente de todos os outros animais é a capacidade de pensar. Então, qualquer iniciativa por parte de qualquer religião ou pessoa que sugira a você abdicar disso, né, da faculdade de pensar, é algo perigoso e que deve ser evitado por você. Então, você tem que preservar a sua faculdade de poder questionar. Então, eu espero ter ajudado, né, a dar continuidade ao seu progresso espiritual, que você possa continuar, que você possa continuar ativo, bem-sucedido, né, como eu li no texto, feliz e com um relacionamento com Deus pessoal, independente de religião. Se você quiser fazer parte de uma, se você quiser conhecer, visitar, é interessante. Não é obrigado a ficar. Se você quiser ficar em uma, fique. O importante é você estar sempre estudando e descobrindo, né? Se tornar um pesquisador independente, que isso vai trazer então o seu conhecimento. Na próxima semana nós teremos, né, mais um vídeo, né, falando sobre esses assuntos. Na descrição, como eu já disse, tem mais informação sobre outras pessoas, né, sobre outras palestras. E então eu gostaria também de pedir que, se você puder comentar, né, o que você achou do que nós conversamos hoje, desse vídeo, fique à vontade, faça seus comentários aí embaixo na descrição, porque isso vai me ajudar ainda a direcionar mais ainda o meu trabalho. Porque muitas pessoas me escrevem por e-mail, falam comigo no WhatsApp e me dá sugestão de uma mini palestra como essa. Então, faça isso se você desejar. Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Agradeço muito a sua atenção e que você possa, então, ter entendido, né, esse meu ponto de vista. Se você gostou dele, curta e compartilhe com outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe você sempre. Até mais.